Nós vamos a Londres agora. Autoridades israelenses estão investigando um tumulto em um festival religioso que aconteceu no norte do país e deixou 44 pessoas mortas, mais de 100 feridos. Testemunhas dizem que pessoas foram asfixiadas, outras pisoteadas em uma passagem lotada de apenas 3 metros. É assunto para nossa correspondente na Europa, Flávia Duarte, que vai dar detalhes para a gente sobre o que aconteceu. Flávia, bom dia. Bom dia, Colombo, Elisa. Pois é, o tumulto aconteceu em um festival religioso ultra-ortodoxo no Monte Meron, que fica no norte de Israel. Entre 50 e 100 mil pessoas estavam no local. Elas se aglomeravam em volta do túmulo de um sábio para essa comemoração religiosa. É uma celebração que envolve fogueiras, orações, dança e música. Só havia homens nesse local, isso porque esse festival ele acontece de maneira separada para os homens e para as mulheres. No local onde o tumulto começou era na ala dos homens. Essas pessoas, de acordo com testemunhas, elas foram asfixiadas ou pisoteadas em um dos acessos ao local. Era uma passagem de cerca de 3 metros de largura apenas, que estava superlotada. No momento houve muito desespero de pessoas tentando sair do local, tentando escalar as grades. Realmente as testemunhas descrevem cenas de muito desespero no momento desse tumulto, que acabou deixando 44 mortos e pelo menos 100 hospitalizados. Algumas dessas pessoas que estão nos hospitais permanecem em estado grave. Autoridades temem que esse número de mortes possa ainda crescer. Algumas testemunhas dizem que o tumulto foi tão grande que no momento elas imaginaram que havia alguma suspeita de atentado ou que alguém havia deixado um pacote suspeito no local. Até agora ninguém sabe exatamente como esse tumulto começou. Colombo. As imagens são impressionantes, né? Um corredor absolutamente estreito para a quantidade enorme de pessoas que estava ali. No mínimo, houve um cálculo absolutamente equivocado. Não precisa ser engenheiro, matemático, especialista em estatística para observar que tinha muita gente além da conta nesse ambiente, na passagem por um daqueles corredores ali. Olha aí, essa imagem, olha só. As pessoas mal conseguem, provavelmente, encostar os pés no chão, né? E foi aí, provavelmente, também a investigação que vai dizer que ocorreram mortes por asfixia, que pessoas foram pisoteadas, né? Agora, a investigação é que vai ter de dizer exatamente o que aconteceu, não é, Flávia? Inclusive, vai dizer se a polícia pode responder criminalmente, né? Sim, Colombo, todos se perguntam nesse momento como a situação saiu de controle tão rapidamente, né? Os líderes religiosos cobram respostas. O Ministério da Justiça diz que uma investigação já foi aberta e vai analisar se houve algum tipo de má conduta policial. As autoridades dizem que a capacidade no local estava igual ela é nos anos anteriores, mas o que aconteceu neste ano especificamente foi que, justamente por causa das restrições da pandemia, as áreas ao redor das fogueiras elas foram separadas e isso, na verdade, pode ter tido o efeito contrário e causado ali gargalos na circulação de pessoas que contribuíram para que houvesse esse tumulto e esses consequentes pisoteamentos e asfixias das pessoas que estavam lá no local. O chefe local da polícia diz que assume total responsabilidade qualquer que seja o desfecho dessa investigação. Ele disse que a polícia estava bem preparada, ajudou a salvar vidas e tinha como prioridade a segurança do público. Colombo e Elisa. A repercussão ampla no mundo todo sobre essa tragédia, não é? Sim, inclusive hoje o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou o local. Ele descreveu a cena que viu lá como um grande desastre, disse também que está rezando pela recuperação das pessoas feridas. Ao visitar o local, ele enfrentou protestos ali de manifestantes que estavam no local onde ocorreu essa tragédia. O governo dos Estados Unidos e também vários outros governos do mundo, a União Europeia, enviaram condolências ao povo de Israel. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que as cenas vistas no local foram devastadoras e que os pensamentos dele estão com o povo israelense nesse momento tão difícil. Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, desejou força e coragem aos israelenses para enfrentarem esse momento tão difícil. É com vocês aí no estúdio.